Boa tarde, meu povo. E aí, moçada, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? A princípio, feliz Páscoa para todos. Eu gostaria muito de poder vê-los, mas infelizmente, né, a gente ainda está nessa fase de isolamento, mas as coisas estão caminhando para se resolver, não é verdade? Pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre a corrida de aventura, certo? Então, pensem o seguinte, pessoal: o conteúdo de orientação e navegação terrestre, o conteúdo de corrida de orientação, mais o conteúdo de corrida de aventura, eles se complementam, certo? Então, na corrida de aventura você usa aspectos relacionados à orientação e navegação terrestre. Você usa a questão do passo duplo para você estimar distâncias a serem percorridas a pé, e a questão do uso de bússola, leitura de mapas, tudo isso aí que nós já vimos nas outras modalidades, vão estar inclusas também na corrida de aventura, certo, pessoal? Muita gente por aí confunde corrida de aventura, corrida de orientação. Muita gente por aí trata as duas modalidades como sendo práticas idênticas, certo? Só que não é bem assim. A corrida de orientação ela está inserida na corrida de aventura, então nós não podemos tratá-las como uma única modalidade, como iguais, beleza? Então vamos dar início aos nossos conteúdos. Nós vamos falar hoje sobre a corrida de aventura, certo, pessoal? Nós temos algumas imagens aí. A corrida de aventura pode ser definida como um evento sem paradas obrigatórias, multidisciplinar, com a participação de duplas ou equipes. Pessoal, sempre que nós falarmos em multidisciplinar ou disciplinas, vocês entendam isso como modalidades esportivas diferentes, certo? Então, ela é uma prova que ela é multiesportiva, ela vai envolver mais de uma modalidade esportiva, beleza? Então, nas categorias, pessoal, nós podemos dividir em dupla masculina, dupla mista, certo? Então, a dupla mista é um homem e uma mulher, e quarteto misto, certo? Que geralmente é composto por 3 homens e uma mulher, mas nada impede que esse quarteto seja composto também por 3 mulheres e um homem, certo? Ou 2 e 2, certo? Então aí nós temos 3 categorias determinadas, 3 categorias oficiais, certo? Dupla masculina, dupla mista e quarteto misto. As disciplinas mais comuns são a orientação, o trekking, o mountain bike, a canoagem e as técnicas verticais. Certo, pessoal? Então, a princípio, eu já trago para vocês que a corrida de aventura obrigatoriamente exige pelo menos 3 modalidades diferentes. Então, se você já parar para pensar, a questão da orientação, certo? A corrida de orientação e o trekking, eles meio que se confundem na prática, certo? Então, você vai ter que percorrer uma trilha se orientando pelo mapa, pela bússola, certo? Então a corrida de orientação e o trekking eles já estão juntos, certo? O mountain bike vai ser incluído nesta modalidade, certo? Então a orientação, o trekking, vamos considerar como sendo uma corrida em montanha, uma corrida em trilhas, certo? Pode ser uma das duas. A canoagem, que vai envolver a parte aquática e coisas desse tipo. E as técnicas verticais, pessoal. Geralmente as técnicas verticais são caracterizadas pela prática do rapel, certo? Mas o rapel não é a única modalidade que pode estar inserida, certo? Muitas das vezes a organização planeja uma prova em que o corredor, a equipe vai ter que escalar uma pequena rocha ou algo do tipo, certo? E eles podem deixar materiais como uma corda passada e você tem a possibilidade de dar a volta na pedra ou escalar essa pedra e transpor ela para dar continuidade à corrida, certo? O percurso leva os competidores através de locais remotos e selvagens, onde eles devem ser autossuficientes. Pessoal, a corrida de aventura ela faz com que os corredores passem pelos mais diversos locais, certo? Então, a imagem nos traz aí eles atravessando uma corredeira, um rio, certo? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar nesse slide, pessoal.
A corrida de aventura pode ser definida como um evento sem paradas obrigatórias. Pessoal, na corrida de aventura, ela geralmente é uma prova longa, certo? Mais na frente eu vou falar um pouquinho a respeito disso aí, certo? Mas são provas longas. Os corredores não tem nenhum ponto que você tem que parar aqui para dormir. Não, isso aí quem vai determinar é a própria equipe, se eles vão aguentar fazer a prova inteira sem parar, se eles vão parar para se alimentar, para dormir, para pernoitar ou não, certo? Geralmente, como são provas longas, a equipe pega o mapa 24 horas antes do início da corrida, antes da largada, e a partir daí eles vão fazer o estudo do mapa e vão determinar, nós vamos correr até aqui e nesse ponto aqui nós vamos parar para descansar, para dormir, não sei. E aí o decorrer da prova é quem vai dizer se eles vão conseguir chegar antes do previsto ou depois do previsto naquele determinado ponto para pernoitar, certo? E uma das características da prova, pessoal, é que eu assisto muitos vídeos sobre corridas de aventura e alguns competidores dizendo, de ontem para hoje eu dormi 2 horas, dormi 3 horas, nós tivemos dificuldade com formigas, com vespas, com mosquitos no meio da floresta, coisas desse tipo, certo? Então, assim, é basicamente aquele negócio. A gente está largando agora às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não sei, e estima que vamos chegar no ponto de controle 4, ponto de controle 5 às 8 horas, 9 horas da noite, por exemplo. E decide que depois do ponto de controle X nós vamos parar para dormir. Então largou de manhãzinha e a intenção da equipe é conseguir concluir a prova até o ponto tal, até determinado ponto, até tal hora. Então até anoitecer nós temos que chegar nesse ponto, beleza? Chegou nesse ponto, a gente para e descansa e dá início à corrida, dá continuidade à corrida no dia seguinte, beleza? E aí, pessoal, vai do desempenho da equipe, no decorrer da prova, eles vão vendo se vão conseguir chegar mais cedo do que o previsto ou se vão atrasar. Isso aí também vai implicar na questão do descanso, pessoal. Se eu conseguir chegar mais cedo do que o previsto, ou eu posso correr um pouco mais, um pouco além do estabelecido, ou eu posso cumprir o descanso como planejado, mas em compensação no dia seguinte eu vou tentar acordar mais cedo. Muitas vezes os atletas acordam ainda na madrugada e dão continuidade à prova, continuam correndo antes do sol sair, até porque o sol vai atrapalhar, vai minar mais o desempenho, vai atrapalhar o desempenho dos atletas. Então eles costumam, parou às 21, 22 horas, dormem até 1h30, 2 horas da manhã, 3 horas, já estão de novo em campo correndo para tentar concluir a prova, certo? Vamos adiante. Aqui eu já falei. Aspectos históricos, pessoal. As origens das corridas de aventura estão ligadas à corrida multiesportiva, corrida em montanha, canoagem e mountain bike, realizada na Nova Zelândia, chamada de Coast to Coast. A primeira edição aconteceu em 1980 e foi o primeiro evento multiesportivo realizado junto à natureza. Existem diferentes formatos e durações de eventos, indo do triathlon off-road até expedições de 15 dias. Cada equipe deve ter uma boa estratégia para determinar a melhor rota, equipamento, comida e ritmo para vencer. Pessoal, lembrando, eu acabei de falar que a equipe se programa para fazer naquele dia um determinado trajeto da prova, certo? Mas imagina o seguinte, eu me planejo para isso porque eu tenho uma equipe de apoio e essa equipe de apoio vai estar lá no determinado ponto de controle que eu marquei ou na área de transição que eu vou já falar para vocês o que é, certo? Com os meus equipamentos, então barraca, saco de dormir, coisas desse tipo, a equipe de apoio fica carregando e levando para os locais estabelecidos por você, pela equipe no caso, para realizar o descanso, para realizar uma alimentação, uma troca de roupa, uma troca de material. Você saiu da corrida, vai pegar a sua bike, a sua equipe de apoio tem que deixar a sua bike lá no local determinado para iniciar a pedalada, entendem? Então, essa equipe de apoio vai ajudar em tudo, certo? O triatlo off-road, pessoal, ele inclui
essas modalidades, a natação, a corrida, o trekking, a corrida em montanha, certo? Pode incluir a canoagem, um mountain bike, certo? E geralmente as corridas de aventura, pessoal, elas são também chamadas de expedição, são expedições porque elas podem durar 2, 3, 5 até 15 dias, certo? De competição direta. Ao longo do percurso são montados postos de controle, os PCs, que nós já falamos na corrida de orientação, certo? Então essa foto, essa imagem do meio eu coloquei aí, certo? Só para relembrar vocês, um prismazinho, tecido branco com laranja, demarcado em um determinado ponto no terreno, e os atletas têm que passar e fazer o seu registro de passagem por ali, seja ele pelo ponto eletrônico, seja ele pela marcação do picote no mapa, certo? Nestes PCs, os atletas registram sua passagem para confirmar que estão no caminho certo e para controle da organização sobre onde estão as equipes, certo, pessoal? Então, a organização deixa membros, certo, em cada ponto de controle para ele saber exatamente a hora em que a equipe tal passou por aquele ponto, certo? E determinar as equipes que já passaram e que não passaram. Isso ajuda muito, pessoal, certo? A organização, para eles saberem também se alguma equipe se perdeu no caminho ou algo do tipo, porque aí eles imaginam que todas as equipes devem passar nesse ponto aqui depois de X horas da largada. Então já passou esse tempo, passou muito tempo e a equipe não apareceu, possivelmente eles não encontraram o ponto ou eles se perderam no caminho. Os PCs são numerados e devem ser encontrados na ordem correta, da mesma forma que da corrida de orientação. Então você tem os números dos pontos de controle e você tem que passar naquela ordem por cada ponto de controle, certo? Independente da rota que você vai pegar, independente da forma como você vai chegar, certo? Você tem que passar na ordem estabelecida no seu mapa. Caso a equipe não encontre um dos postos de controle, estará automaticamente desclassificada, certo, pessoal? Então, é obrigatório a passagem por todos os pontos de controle estabelecidos no mapa. Se por um acaso eu não encontrei o ponto, sei lá, são 20 pontos, eu não encontrei o ponto 10 e fui direto para o ponto 11 e completei a corrida, a sua equipe está automaticamente desclassificada, porque ela não cumpriu um dos pré-requisitos para você chegar ao final da prova, que é encontrar todos os pontos de controle estabelecidos no seu mapa. Principais características da prova, pessoal. Em alguns pontos de controle determinados pela organização, as equipes trocam de modalidades e, nesse caso, esses pontos também são chamados de área de transição, certo, pessoal? A área de transição é o local em que a equipe de apoio vai estar esperando o atleta, certo? E lá nesse local, pessoal, eles vão ter como trocar de roupa, pegar colchão inflável, o seu material individual, digamos assim, e também vão poder se alimentar de melhor forma, certo? Nesses locais, os atletas terão contato com sua equipe de apoio, caso seja permitido. Isso aí quem determina é a organização, mas na grande maioria das competições existe a equipe de apoio para dar esse apoio mesmo, né? O próprio nome já diz, aos atletas, ou suas caixas de reabastecimento, e podem trocar de equipamentos, roupas e até se alimentar melhor. As corridas de aventura são provas longas que obrigatoriamente necessitam da união de pelo menos 3 modalidades diferentes durante a sua realização. Então, como eu falei, geralmente, pessoal, envolvem orientação e trekking, certo? Então podemos aqui, nessa situação, considerar essas duas modalidades como uma só, certo? Porque a equipe vai estar na trilha, certo? Vai estar percorrendo a trilha e eles têm tempo, é uma corrida, então podemos unir a corrida de orientação e o trekking em uma só modalidade. O mountain bike, a canoagem, o rapel, a escalada, muitas vezes essas modalidades entram, certo? Elas são inseridas na corrida de aventura.
Cada equipe recebe um rádio comunicador para utilização caso seja necessário. Pessoal, todas as equipes vão receber um rádio comunicador e esse rádio ele vai servir em uma situação de emergência. Lembrando que isso também depende de regulamento de competições, certo, pessoal? Mas no geral, a equipe abriu o rádio comunicador, utilizou o rádio comunicador, se comunicou com a organização, automaticamente a equipe está desclassificada da prova. Então esse rádio comunicador, a função dele é em uma situação de emergência conseguir aproximar, trazer a organização o mais rápido possível para te resgatar ou algo do tipo. Geralmente as provas têm prazo máximo para que as equipes concluam todo o percurso. Aí eu coloquei aí como exemplo, pessoal, o Campeonato Mundial. Vou falar sobre duas provas. Primeira prova, a Copa das Américas, certo? Que eu já assisti o vídeo. É uma prova de 200 quilômetros, certo? E a galera inicia na corrida, certo? E logo em seguida eles pegam as bikes, vão para o mountain bike, então fazem 40 km de bike, depois voltam para a corrida, depois tem a canoagem, depois tem a bike de novo, depois tem a corrida de novo. Então é uma prova que ela vai se dividindo, então não é aquele negócio, vamos dizer que sejam 3 modalidades e para ficar uma conta fechada são 210 km. E aí nós vamos dividir 210 para 3, vai dar 70 km para cada modalidade e eu vou ter que correr 70, depois eu vou ter que pedalar 70 e depois eu vou ter que fazer mais 70 de canoagem. Não é bem assim que funciona, certo, pessoal? Então as provas elas são divididas por setores, certo? Então você vai fazer uma parte da corrida, depois faz uma parte do mountain bike, depois faz outra parte de corrida ou da canoagem ou outra modalidade e assim vai dividindo os trajetos, os trechos da prova até que ela seja concluída, certo? E um outro exemplo, pessoal, é o Campeonato Mundial de 2016. Essa prova aí, pessoal, uma prova bem longa, ela teve 715 quilômetros, certo? E os competidores tinham até 7 dias para completar todo o seu trajeto, certo? Então, se vocês quiserem procurar vídeos no YouTube, vocês vão encontrar alguns vídeos falando sobre essa competição. E outras competições também no Brasil você encontra, procurando no YouTube por Corrida de Aventura, vai aparecer muita coisa. A desistência de um ou mais membros do grupo acarreta desclassificação da equipe. Pessoal, isso aí também depende de regulamento, certo? E também depende da organização, certo? Quando a gente trata de corrida de orientação, lembram que eu falei na aula passada? Que para evitar que a equipe inteira seja punida, digamos que seja desclassificada, por conta que um dos atletas não vai conseguir concluir a prova, e nós poderíamos adaptar em uma atividade lúdica, acrescentando tempo por pessoa que desistiu da prova, certo? Então acrescenta ao tempo final da equipe. Na corrida de aventura, geralmente um ou mais membros desistindo, a equipe está automaticamente desclassificada. Pessoal, no Brasil nós temos a Confederação Brasileira de Corrida de Aventura e algumas federações estaduais realizando competições por todo o país, certo? Então eu estava dando uma olhada no site da Confederação Brasileira e eu vi lá que no Nordeste nós temos a federação ativas, né? Federação Pernambucana e Federação Baiana de Corrida de Aventura. Então no Nordeste eu só vi que filiadas à Confederação Brasileira temos essas duas federações que estão na ativa realizando e participando de eventos aí pelo país. Estas provas requerem um excelente preparo físico dos competidores, bem como conhecimento sobre leitura de mapas, avaliação e escolha de rotas, corrida em terrenos variados, dentre outras características. Pessoal, assim como na corrida de orientação, os orientistas necessitam ter um domínio do terreno, da leitura de mapas e tomada de decisão rápida, na corrida de aventura também. Eu estava assistindo um vídeo, inclusive eu assisti esse vídeo hoje novamente, e uma prova que aconteceu no Brasil, eu acredito que em Minas Gerais, não tenho exatidão do local agora, mas as equipes largaram,
certo? Largaram e começaram a prova e tal. E uma equipe do Rio de Janeiro, pessoal, ela chegou numa pedra, certo? Era um patamar muito alto, uma pedra, acho que era o Seio da Moça o nome da pedra, se eu não me engano era isso. E todas as equipes desceram por um lado, é mais ou menos assim, todas as equipes seguiram a trilha descendo pelo lado direito. E eles pegaram e desceram por trás da pedra pelo lado esquerdo, tiveram mais facilidade de fazer essa descida e adentrar uma outra trilha, e eles abriram uma vantagem de 7 horas em relação às outras equipes que, digamos que seguiram a trilha, certo? Então no mapa não tem estabelecendo o caminho que você tem que seguir. O mapa só traz que você tem que passar por todos os pontos na ordem estabelecida, certo? Então essa equipe, eles tiveram a tomada de decisão de fazer diferente e surtiu um efeito bastante positivo, inclusive eles ganharam essa corrida. Eles conseguiram chegar no ponto de descanso estabelecido por eles mais rápido, certo? E conseguiram descansar, no caso, deitar para descansar mais cedo, acordar mais cedo ainda no dia seguinte e concluir a prova ainda em primeiro, certo? Não se desgastaram tanto como as outras equipes. Então veja você que às vezes uma simples decisão, digamos que uma decisão correta, certo? Uma mudança de planos ou algo do tipo, certo? Favoreceu a equipe deles em 7 horas, pessoal. Então você imagina você sair em uma corrida que vai durar, vamos dizer aí, 3 dias, 2 dias, 3 dias, e você conseguir abrir 7 horas de vantagem para uma outra equipe, é muito tempo. E aqui, pessoal, nós temos algumas fotos e algumas modalidades, certo, pessoal? Então aqui na nossa primeira imagem nós temos tracking e orientação, certo, pessoal? Então, começando aqui de frente para a tela, da esquerda para a direita, nós temos aqui primeiro a galera correndo com mapa durante o dia, embaixo tem alguns corredores à noite com lanterna de cabeça, certo? Então isso aí é uma fitazinha com a lanterna que fica na cabeça do cara. E eu coloquei essas fotos aí, pessoal, para ilustrar que durante a prática do trekking, na corrida de aventura, você vai enfrentar os mais diversos tipos de terreno, certo? Então eu coloquei uma imagem da galera atravessando um córrego, coloquei a imagem na areia, que é essa da noite, coloquei uma imagem noturna para você também saber que pode acontecer de anoitecer e você está no meio da floresta e tem que continuar, e como é que você vai conseguir se orientar bem, sem enxergar bem, se o caminho não é totalmente demarcado, certo, pessoal? Muitas das provas acontecem, pessoal, e eu estava até assistindo uma entrevista de um cara que ele é mapeador e organizador desse tipo de evento, e ele disse que eles falam com a comunidade e tal, pedem o apoio do poder público para realizar esses eventos, com os donos das terras, dos terrenos e tal, e todo mundo autoriza e vamos realizar, e eles pegam um mapa e demarcam, e o corredor, ele vai ter que se virar para passar pelo terreno. Então às vezes o cara tem que pular cerca, tem que passar por baixo de cerca, tem que andar com um facão, que é um item a mais para pesar no seu equipamento, para, digamos que, abrir o caminho. Às vezes cai uma árvore, um negócio e dificulta a sua passagem, e os corredores têm que dar o jeito de passar, certo? Então eles têm que abrir a mata em determinado local para passar. Lembrando sempre, pessoal, que todos esses eventos sempre buscam desmatar o mínimo possível, certo? Então nós já falamos 3 aulas atrás que é impossível realizar uma prática na natureza com zero impacto, certo? Mas sempre se busca realizar as práticas respeitando as práticas de mínimo impacto ambiental, evitando ao máximo degradar a natureza, certo? E também aí nós temos, pessoal, observem que nós temos três fotos aí, 4 fotos. Essa aqui tem mostrando um PC, a foto do meio na parte inferior. A moça também está com um mapa e uma bússola na mão, mas todas as fotos eu tentei mostrar para vocês também os mapas, certo? Se você conseguir observar, as fotos são pequenas, mas os mapas são bem parecidos com aquele mapa que eu mostrei para vocês na aula de corrida de orientação. Mountain bike, pessoal.
também a galera do pedal, a galera que vai pedalar, enfrenta os mais diferentes tipos de terreno. Então, o mountain bike vai ser sempre na trilha, vai ser sempre na floresta. Não, certo, pessoal? Muitas das vezes as provas começam em meio urbano e o cara precisa pegar uma rodovia estadual, uma rodovia federal no início da prova ou durante a prova, certo? E a partir daí eles entram em uma trilha, entram na zona rural e nem sempre é em mata fechada, certo, pessoal? Essa terceira foto, pessoal, olhando da esquerda para a direita, eu coloquei ela para ilustrar, pessoal, que é uma prova que desgasta muito o atleta e que o cara passa muito perrengue, certo? Então essa moça ela está carregando a bicicleta dela, o pneu é só lama, eu acredito que os dois pneus não estão mais conseguindo rodar porque ela entrou no atoleiro com a bicicleta e a única saída para ela foi carregar a bicicleta, pelo menos até sair desse atoleiro, para ela conseguir dar continuidade. Certo? Então as outras fotos apresentam uma trilha um pouco mais larga, uma estrada, digamos, certo? E a última foto ela nos mostra uma trilha mais fechada. Então a pessoa já está realizando o pedal num local mais fechado, de mata fechada, certo? A canoagem, pessoal, a canoagem ela é uma modalidade muito característica nas corridas de aventura, certo, pessoal? Então ela pode ser realizada em duplas, certo? Existe a canoa para dupla, existe a canoa para o quarteto, para a equipe, certo? E todos os membros vão entrar as canoas ficam fora d'água, lógico. Então o cara chegou na área de transição, se ele veio do pedal ou se ele veio da corrida, ele chegou na área de transição, vai dar continuidade, pega a tua canoa, certo? O caiaque, leva para dentro da água e fazem a travessia do local, certo? Teve a prova que eu assisti, que era a Copa das Américas, que eles fizeram 92 quilômetros de canoagem, certo, pessoal? Lógico que isso foi dividido, não foi 92 direto. E eles fizeram 92 quilômetros de canoagem e sempre tem esse processo. Área de transição, pega o material, corre, bota na água, entra o pessoal, começa a remar, chegou no local, tira, bota na outra área de transição e dá continuidade na prova, seja pedalando, seja correndo, certo? Então, aí eu estou ilustrando para vocês também, pessoal, a possibilidade de a prática da canoagem entrar no turno da noite, certo? Então nós temos aí duas imagens que retratam a galera remando ainda à noite, certo? E outras durante o dia e também a entrada e saída da canoa na água, a galera carregando sua canoa. O rapel, pessoal, pronto, essas modalidades das técnicas verticais nós vamos falar em aulas mais à frente, certo, pessoal? Mas aí eu vou fazer uma explanaçãozinha bem rápida para vocês a respeito de cada tipo de modalidade dessa. E na nossa aula de técnicas verticais a gente vai falar mais aprofundado sobre cada tipo de rapel desse, certo? A primeira imagem, pessoal, da nossa esquerda, percebam vocês, a imagem está pequenininha. Mas percebam vocês que tem duas cordas. Tem uma corda azul, que está bem próxima da pessoa que está descendo, é uma mulher. E tem uma corda laranja que está passando acima da cabeça dela, certo? Esse tipo de rapel aí, pessoal, é um rapel guiado, certo? Ele tem duas cordas e ele funciona da seguinte forma. O cara pode fazer a descida como se fosse uma tirolesa, certo? Lógico que ele vai controlando a corda que está próximo dele, certo? E ele pode ir se afastando da parede como se fosse uma tirolesa e de um ponto a outro, certo? E se por um acaso ele precisa ir até a metade do caminho, então a corda é passada num vão grande de, sei lá, 20, 30 metros. E com 10 metros ele precisa parar e descer. Então ele vai fazendo o controle, chegou na distância que ele quer, ele trava a corda, solta o mosquetão dessa corda de cima e aí ele vai fazer a descida vertical. Então entendam o que eu estou falando. O cara saiu de um determinado patamar, minha mão aqui é um patamar, eu saí daqui e a corda fez uma descida aqui, certo? E eu vou descendo nessa corda, chego aqui no meio
eu vou me desprender, certo, dessa corda de cima. Eu vou só soltar um mosquetão que está me fazendo deslizar nessa corda. Solto esse mosquetão e continuo fazendo a descida pela outra corda que eu estou segurando aqui, ó. Entendem? Eu acredito que tenha ficado claro. Se não, eu posso explicar para vocês pelo WhatsApp. Se alguém ficou com dúvida a respeito disso aí, eu posso fazer um desenhozinho, uma ilustraçãozinha, um desenho no papel e mandar um vídeo para vocês explicando lá no WhatsApp, certo? Caso vocês tenham dúvida, certo? Esse mesmo rapel, pessoal, agora vamos esquecer a corda laranja de cima, certo? Esquece a corda laranja de cima e leve em consideração somente a corda azul. Então ela está fazendo um rapel, muita gente chama de cascading, muita gente chama de rapel molhado, rapel em cachoeira, coisas desse tipo, certo? É uma prática, pessoal, muito interessante, muito legal, mas que precisa de cuidado, certo? Então todas essas pedras molhadas ficam muito lisas e é necessário que o corredor tenha um certo domínio da prática para que ele não se acidente, certo? Então, a primeira aí, um rapel em cachoeira. A segunda, pessoal, essa foto eu coloquei para ilustrar, ela até ficou pequena, mas eu acredito que vocês conseguem entender. O cara de capacete amarelo e blusa vermelha é uma pessoa da organização. O cara de blusa verde é um competidor. Percebam vocês que ele está com uma bicicleta pendurada nas costas. Então aí a organização dificultou um pouco a situação para eles. Então eu acredito que a organização pensou o seguinte: eles vão fazer esse trecho no pedal e eles têm duas opções: desce com a bicicleta nas costas e continua lá embaixo com a bicicleta, ou deixa a bicicleta aqui em cima com a organização, desce e continua correndo. E aí vai dar a escolha de cada equipe. Eu vou amarrar a bicicleta nas minhas costas e descer com a bicicleta para continuar no pedal, ou eu não quero descer com a bicicleta, fiquei com medo ou algo do tipo, certo? Então foi bem pensado pela organização, porque com certeza pode ter equipe que não quis descer com a bicicleta por medo de, sei lá, derrubar a bicicleta ou algo do tipo, ou se enrolar pelo fato de estar com um negócio grande pendurado nas costas. E o cara aí, aquele negócio, meteu a cara e amarra a bicicleta nas costas, que eu vou descer com a bicicleta e vou dar continuidade de bike, certo? Então eu acredito que aí a organização pensou e fica a critério. Se você quiser descer e correr, você desce e vai correndo. Se quiser descer com a bicicleta, dá um jeito de amarrar ela aí, desce com tua bike e vai dar continuidade na prova de bike, certo? Então aí, aparentemente, pessoal, é um rapel positivo, certo? O rapel positivo é aquele tipo de rapel em que você vai manter sempre o contato dos seus pés com a parede. Nós não temos precisão, não dá para ver a parede, mas a foto seguinte dá para ver isso, certo, pessoal? Então aí nós temos um tipo de rapel positivo. Percebam que a organização botou diversas cordas, certo? Então tem diversas cordas e a organização está embaixo. Eu acredito que essa parte de baixo aí, pessoal, seja um ponto de transição, certo? E por que é que eles passaram várias cordas, pessoal? Para evitar filas. Então chegou 5, 6 equipes de uma vez. Você pensar em 5 equipes de 4 pessoas, dá 20 pessoas para descer em uma corda só, em 2 cordas só. Alguém vai perder tempo, certo? Então eles colocaram várias cordas e podemos levar em consideração aí que como se fosse uma corda por equipe. Então a tua equipe vai ter que descer por essa corda aqui e acabou, certo? Não tem aquele negócio, eu vou descer aqui, o outro membro da minha equipe vai descer nessa corda do lado. Negativo, todo mundo da sua equipe tem que descer na mesma corda, certo? E percebam que aí nós podemos dizer que é um rapel, digamos que positivo, certo, pessoal? Porque nós conseguimos ver toda a rocha, certo? Então o cara desce pela corda laranja e sempre mantendo o contato dos pés com a parede, certo? Diferente da última foto, pessoal. Essa última foto ela nos mostra um rapel negativo, exatamente o momento em que o rapeleiro está aí, certo? Que o competidor está descendo, ele está em um momento negativo. O que seria o rapel negativo, pessoal? O rapel negativo é aquele rapel em que você perde o contato dos pés com a parede, certo? Então você não tem nenhum contato dos seus pés com nenhuma outra superfície, certo? Esse rapel negativo, pessoal, ele é muito comum em pontes e viadutos, certo? Só para esclarecer isso para vocês, eles têm as características dele. E isso aí eu vou mostrar para vocês quando nós formos falar sobre as técnicas verticais, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso aí, pessoal, pergunta no WhatsApp, manda mensagem para mim que a gente vai conversando, vai trocando uma ideia
e eu vou explicando para vocês e sanando as dúvidas. E nós temos aqui também, pessoal, a possibilidade de outras modalidades, certo? Então, algumas organizações, alguns eventos já estão incluindo a natação, certo? Então, essa primeira imagem aí, nós temos a natação como uma das modalidades componentes da corrida de aventura, certo? A água aparenta estar bem agitada, pessoal, porque tem muita gente dentro. Eu acredito que aí foi a largada da prova, já começou a galera caindo na água, certo? Se bem que existem também modalidades corridas com obstáculos e o triatlo off-road, que pode também estar incluso nessa imagem aí, certo? Mas eu acredito que a largada aí já foi dada na água, praticamente na água, teve a largada e o primeiro ponto, a primeira modalidade a se realizar foi a natação, que tem muita gente próxima, então aparenta que todo mundo acabou de pular e tem uns na frente, uns se destacam, outros não, mas está todo mundo muito próximo, certo? Segunda modalidade, pessoal, aí nós temos não vou chamar de canoagem, pessoal, certo? Essa modalidade aí se chama raft, certo? Que é a descida de corredeira em bote inflável, certo? Então seria uma possibilidade, uma outra modalidade, a prática do raft, certo? A equipe aí você pode ver que tem os 4 membros dentro do bote, certo? Um bote inflável descendo a corredeira e a galera com os remos e vai tentando controlar até transpor fazer a travessia estabelecida pela organização para concluir e dar início a uma nova modalidade. E nossa última imagem ali, pessoal, essa é uma imagem de corrida em montanha, certo? É uma prática do montanhismo. E eu queria ilustrar aí, pessoal, que essa moça é uma moça e ela está fazendo uma subida, certo? Então, existem provas, como eu disse para vocês lá no início, que a organização passa uma corda para que a equipe consiga transpor uma pedra, uma montanha, uma pequena rocha ou algo do tipo, certo? E aí nós poderíamos caracterizar isso aí como uma prática de escalada bem simples, certo? Uma subida íngreme não seria caracterizado como uma prática do boulder, como uma prática de uma escalada big wall, não, certo? Mas seria uma mini prática de escalada, certo? O atleta deveria subir em algumas pedras para chegar em um determinado ponto. Muitas vezes a organização coloca os corredores por uma trilha, certo? Que eles vão subir, chegou em determinado ponto que a única forma que eles têm de completar a subida é escalando as rochas, certo? Então, assim, a escalada possível, certo, pessoal? Que aí seria uma escalada sem material, certo? E seria uma escalada possível de se realizar, minimizando o risco de quedas e acidentes, certo? E às vezes a organização faz isso e bota o ponto de controle em cima dessa rocha, certo? Que aí você tem que obrigatoriamente, ou você escala, ou você vai dar uma volta que você vai ter que percorrer 4, 5 quilômetros a mais. E aí tem equipes que preferem correr e tem equipes que vão preferir escalar, subir, chegar no ponto de controle e dar continuidade na prova, certo? E aí mais uma vez vai entrar aquela questão da tomada de decisão rápida. É mais viável, é mais interessante para a minha equipe que eu suba essa rocha e chegue no ponto de controle supostamente mais rápido, mas em compensação eu posso gastar mais energia do que ter que dar a volta na rocha e correr 500 metros, 1 km, 2 km a mais, mas levando em consideração que todos esses atletas são muito bem preparados fisicamente e às vezes uma corrida de 1,5 km, 2 km é quase nada para eles, certo? Muito embora sejam provas longas, muito desgastantes, certo? Pronto, pessoal. Então, nós meio que terminamos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do nosso conteúdo de hoje, certo? Vocês vão falar pelo WhatsApp agora comigo, certo? E vocês vão falar no WhatsApp e eu vou sanar as dúvidas de vocês, certo? Eu vou, pessoal, postar mais 2 vídeos,
vou postar mais um vídeo, certo? Então aqui na plataforma do Google Classroom eu vou disponibilizar um vídeo no YouTube que vocês vão ter que assistir, certo? Assiste esse vídeo aí para complementar o nosso conteúdo. Então vocês vão ouvir a palavra de atletas, vai uma reportagem, certo? Um documentáriozinho que fala sobre a realização da corrida de aventura, certo? E vocês vão ouvir a palavra de alguns atletas, os atletas falando sobre a corrida, falando que chega no final do dia em cima de uma pedra que dá para ver o sol se pondo e coisas desse tipo, certo? As características da prova, vocês vão ouvir dos atletas as características da prova e os benefícios que eles acreditam, que eu acredito que toda modalidade na natureza, pessoal, ela traz principalmente o benefício psicológico para o participante, certo? Então, você conseguir manter o contato com a natureza, somente na natureza você consegue ver, certo? Você consegue ver coisas que não tem preço, certo? Que nada explica. E então de cima de uma pedra você consegue ver um vale inteiro, você consegue ver o sol se pondo ou o sol nascendo, você consegue ver as mais diferentes tipos de espécies de plantas e muitas vezes de animais, certo? Você consegue ver formações rochosas que formam alguma coisa que para você lembra uma imagem ou algo do tipo. Então as atividades na natureza, pessoal, elas nos fazem um bem psicológico muito grande, certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje, mais uma vez, vou pedir paciência a vocês. Nós estamos trabalhando a cada dia para melhorar, nós estamos tentando trazer o máximo de informação possível para vocês. Esse vídeo, pessoal, vai servir como material de apoio para vocês, certo? Para a continuidade da nossa disciplina de esporte e aventura. Torcer para que tudo se resolva logo. Feliz Páscoa mais uma vez para todos, certo? E eu estou à disposição de vocês por que precisarem no WhatsApp. Manda mensagem para mim, não fica com dúvida, certo? Não fica com dúvida de jeito nenhum. Tá com dúvida em qualquer coisa dessa modalidade de corrida de orientação ou ainda de orientação e navegação terrestre, que foi o que nós falamos na aula, há 2 aulas atrás, manda mensagem para mim, fala, pergunta, certo? E eu vou disponibilizar um questionáriozinho simples, pessoal, certo? Questionáriozinho simples, uma atividadezinha básica para vocês responderem aqui no Google Classroom, certo? Vai ser só uma pesquisazinha simples que vocês vão fazer e me responder, beleza? Então, pessoal, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!